Olá, vamos imaginar uma situação. Um policial civil no meio de uma carreira cheia de pressão precisa se afastar, Sim. seja por uma questão de saúde, pela chegada de um filho ou para cuidar de um familiar doente. E aí? O que acontece? Quais são as regras do jogo? Exato. É exatamente nisso que vamos mergulhar hoje. E não é só um monte de burocracia, sabe? Estão falando da rede de segurança que define a vida de um servidor. A estrutura de suporte, né? Exatamente. É o que garante que essa pessoa pode se cuidar ou cuidar dos seus sem perder tudo. E para quem estuda para o concurso, entender essa rede, nossa, não é só decorar artigos. É entender a lógica por trás da estrutura da Polícia Civil. Perfeito. Dando continuidade à nossa análise do Estatuto dos Servidores da Polícia Civil do Tocantins, a Lei 3.461, de 2019, hoje o nosso foco são os artigos 59 a 70. As licenças e afastamentos. Isso. E importante, temos em mãos o texto original e as mudanças da lei de 2025 para garantir que a gente não perca nenhum detalhe. Então, vamos começar a desempacotar isso. Bom, o ponto de partida é o artigo 59. Ele funciona como um grande cardápio, um índice. Ele separa as coisas em dois grupos principais: licenças e afastamentos. Certo. E a forma mais simples de pensar nisso é que licenças são geralmente para questões pessoais do servidor. A vida dele. Isso. Enquanto afastamentos são para servir ao Estado ou à sociedade de outra forma. Ok. Então, no grupo das licenças, o que a gente teria? Coisas como, sei lá, cuidar da própria saúde, da família, licença maternidade. Isso. Até para tratar de interesses particulares. Ah, sim. E também para serviço militar ou atividade política. É o universo da vida pessoal e cívica do servidor. Já nos afastamentos, a lógica muda. É quando ele é emprestado. Exatamente essa a palavra. O servidor é emprestado para outra função, servir em outro órgão, exercer um mandato de prefeito ou vereador, servir como jurado. Ele continua sendo servidor, mas está atuando em outra frente. Entendi a lógica. E, já no começo, nesse mesmo artigo 59, tem um detalhe bem prático que chama a atenção. O prazo. O prazo. De 5 dias úteis para apresentar os documentos à junta médica nos casos de saúde e maternidade. Parece um prazo curto, né? É um prazo que exige organização. A administração pública precisa ter um controle rápido sobre a situação, até para não impactar a escala de trabalho, sabe? E, claro, para garantir a legalidade do afastamento desde o primeiro dia. Esse tipo de prazo é um detalhe que as bancas de concurso adoram. Com certeza. Ok, vamos mergulhar no primeiro grande tema, então. A saúde. Tanto a do próprio policial quanto a de um familiar. Como a lei trata disso? A lei é extremamente rigorosa quando se trata da saúde do próprio servidor, o que, bom, faz todo sentido já que falamos de uma profissão de risco. Claro. A regra geral do artigo 60 diz que a licença para tratamento de saúde depende sempre de uma perícia médica oficial. Não basta o atestado do médico particular. E aqui tem um ponto que me pareceu muito, muito sério. O parágrafo único desse artigo fala especificamente de licença para tratamento de saúde mental. O que ele diz? E aqui está uma das regras mais importantes e sensíveis de todo o Estatuto. Se a licença for para tratamento de saúde mental, a junta médica tem a obrigação Uma obrigação de comunicar imediatamente o delegado geral. O motivo... para que a arma de fogo do policial seja recolhida. Uau! Isso é muito direto. A lei conecta a saúde mental diretamente à posse da arma funcional. Exatamente. É uma medida de proteção dupla, né? Protege o policial em um momento de vulnerabilidade e protege a sociedade. Mostra que o legislador teve a sensibilidade de entender os riscos envolvidos. Imagino que uma prova. Em uma prova, essa é uma questão quase certa. Seja objetiva ou num estudo de caso sobre os procedimentos da corporação. E o controle continua. A lei diz que para licenças de mais de 3 dias, a inspeção da junta médica é obrigatória. Sim. E ao final do período, uma nova inspeção decide se o servidor volta, prorroga a licença ou, em casos mais graves, se aposenta por invalidez. É um sistema de freios e contrapesos. A administração quer garantir que o servidor tenha o tempo necessário para se recuperar, mas também precisa se certificar de que o afastamento é legítimo e que o retorno vai ser em condições seguras.
Por isso, a perícia é o eixo central de todo o processo. E se o servidor simplesmente se recusar a passar por essa inspeção médica? O que acontece? Aí a coisa fica séria. O artigo 65 é claro. A recusa é uma falta disciplinar grave. Grave? E o servidor fica com o pagamento suspenso até que a inspeção seja feita. Não tem como fugir desse controle médico que a lei estabeleceu. Certo. Então, a regra para a saúde do próprio servidor é controle médico rigoroso do início ao fim. Mas e se o problema de saúde não for com o policial, mas com um parente próximo? As regras mudam? Mudam, e mudam bastante. Principalmente no bolso. É o que trata o artigo 67. Ah, O servidor pode, sim, tirar uma licença para cuidar de um cônjuge, filho, pai ou outro dependente que conste na sua ficha funcional. A condição é que a presença dele seja indispensável. e a parte que mais interessa, o pagamento. Como fica o subsídio durante essa licença? Aqui está o pulo do gato e uma grande diferença. A lei cria uma escala. Nos primeiros 3 meses de licença, o servidor recebe o subsídio integral. É o apoio máximo do Estado. Ok, até aí tudo bem. Mas, se a doença se estender, a partir do 3º mês e até completar 1 ano, o subsídio cai para 2/3. E se passar de 1 ano, cai para metade. Espera um pouco, isso significa que, após 3 meses cuidando de um filho ou pai doente, o policial tem um corte de 1/3 no salário? Isso parece, nossa, uma pressão financeira enorme. É uma pressão imensa. O que a gente vê aqui é o legislador tentando equilibrar 2 coisas: o direito do servidor de cuidar da família e a necessidade do Estado de não ter um servidor afastado, recebendo integralmente por um período muito longo. É uma solução de compromisso, então. Exato, que na prática pode forçar decisões muito difíceis para as famílias. Faz sentido, embora seja uma realidade dura. Agora, vamos mudar o foco para um motivo mais feliz de afastamento: a chegada de um novo membro na família. Como funciona a licença maternidade e a de adoção? Aqui a lei volta a ser mais protetiva. Para a servidora gestante, o artigo 68 garante 180 dias consecutivos de licença, 180 dias. com o subsídio integral. É um prazo alinhado com as políticas mais modernas de proteção à maternidade e ao bebê. E a lei cobre as diferentes situações que podem acontecer, como um parto prematuro ou, infelizmente, situações mais tristes? Sim, ela é bem detalhista nisso. Se o bebê nasce prematuro, a licença começa a contar do dia do parto. Num caso trágico de natimorto, a servidora tem 30 dias de afastamento e depois passa por uma nova avaliação médica para ver se tem condições de retornar. Entendi. E, para o caso de um aborto não criminoso, atestado por médico, a lei garante 30 dias de repouso remunerado. São prazos e situações distintas que o candidato precisa ter na ponta da língua. E depois que a mãe volta ao trabalho, existe algum tipo de apoio para a amamentação? Sim, existe. O artigo 69 garante até o bebê completar 6 meses, 1 hora de descanso por dia para amamentação. 1 hora por dia? E pode ser tirada de uma vez ou dividida em 2 períodos de 30 minutos. É um detalhe que mostra a preocupação com a continuidade do cuidado com a criança. Ok, isso cobre a maternidade biológica. E para quem adota? A regra é a mesma dos 180 dias? E aqui temos talvez o maior pega-ratão de todo este capítulo. Opa! O artigo 70, que trata da licença para quem adota, não crava um número de dias. Ele diz que os prazos vão obedecer ao que está definido no RGPS. RGPS, o que é isso? É a sigla para Regime Geral de Previdência Social. Basicamente, é o sistema do INSS que cobre a maioria dos trabalhadores da iniciativa privada no Brasil. Ah, claro. Ou seja, a lei do policial do Tocantins diz: para saber o prazo da licença adoção, olhe o que a lei federal do INSS está dizendo no momento da adoção. Então o direito do policial não está inteiramente dentro do seu próprio estatuto. Ele depende de outra lei que pode mudar a qualquer momento. Exatamente. É uma técnica legislativa que torna a lei mais flexível, pois ela se atualiza automaticamente conforme as regras nacionais mudam. Mas para quem está prestando concurso, é um alerta. A resposta pode não estar no material de estudo
enunciado principal. Ou seja, Uma questão que afirme que a licença-adoção é de 180 dias estaria muito provavelmente errada. Depende do que o RGPS disser naquele momento. muito bem observado. Agora, temos que falar da atualização. Uma nova lei, a 4.653, foi aprovada em 2025. Ela mudou alguma dessas regras de licença que a gente acabou de discutir? Essa é a pergunta de R$ 1 milhão para quem está estudando. E a resposta para esses artigos específicos é surpreendentemente simples. Não. Não mudou? Não. A lei de 2025 fez uma grande reestruturação nas carreiras, extinguindo cargos como agente e escrivão e criando o de oficial investigador de polícia. Foi uma mudança estrutural importante, mas o texto dos artigos 59 a 70, que trata desses direitos, permaneceu intocado. Então, toda essa estrutura de direitos e deveres sobre licenças e afastamentos continua valendo sem tirar nem pôr. Exato. Para todos os policiais civis do Estado, incluindo os dos novos cargos. Exatamente. A base de direitos foi mantida. Isso significa que nosso mergulho de hoje está 100% atualizado e válido. A estabilidade dessas regras mostra o quão fundamentais elas são para o funcionamento da instituição. Certo. Então, vamos colocar o chapéu de quem está se preparando para a prova. Se fôssemos uma banca examinadora, como poderíamos cobrar esse conteúdo? Existem 3 sabores clássicos de questões aqui. O mais comum são as questões objetivas, de múltipla escolha. As diretas. Elas vão testar a memorização de detalhes. Coisas como: por quanto tempo a licença para cuidar de um familiar garante subsídio integral? Resposta: 3 meses. Ou: qual o prazo do repouso remunerado em caso de aborto? Resposta: 30 dias. São perguntas que testam se a pessoa leu e memorizou os detalhes. Ponto. Isso. O segundo formato, um pouco mais elaborado, é o estudo de caso. A banca descreve uma situação e pede a solução. Um exemplo. Por exemplo, um policial civil entra com pedido de licença por motivo de saúde mental. Descreva, com base na lei, os 2 atos que devem ser tomados imediatamente pela administração. A resposta teria que mencionar a necessidade de perícia e a comunicação para o recolhimento da arma. Ah, legal. Esse formato exige mais do que memória, exige a aplicação da regra. E qual seria o terceiro? O mais complexo: a questão discursiva. Aqui, a banca pode pedir para o candidato dissertar sobre um dos institutos. Por exemplo. Discorra sobre. Exato. Discorra sobre a licença por motivo de doença em pessoa da família, abordando seus requisitos, prazos e o escalonamento do subsídio. Uma resposta completa exigiria explicar quem são os familiares elegíveis, a indispensabilidade da assistência e, claro, detalhar a regra do 100%, 2/3 e metade do subsídio. Excelente. Fica bem claro o que esperar. Então, para a gente fechar, o que apuramos hoje é que o Estatuto da Polícia Civil do Tocantins tem um sistema bem definido de licenças e afastamentos. Ele é rigoroso, especialmente no controle da saúde do policial, mas também oferece uma rede de proteção para a família, ainda que com limites financeiros importantes. A chave para entender tudo isso é prestar atenção nos detalhes, prazos, condições e, principalmente, no impacto que cada tipo de licença tem no subsídio. Perfeito. E para deixar uma provocação final, algo para se pensar além da prova do concurso. Manda. Nós analisamos a lei sob a ótica do direito do servidor, que é fundamental. Mas vale a pena inverter a perspectiva por um momento. Como um gestor da Polícia Civil equilibra esses direitos individuais, que são inquestionáveis, com a necessidade operacional de ter policiais na rua? Boa pergunta. Em um estado com efetivo limitado, como a gestão de dezenas ou centenas de licenças simultaneamente impacta a capacidade de resposta ao crime e a segurança da população? Pensar nessa tensão entre o direito individual e a gestão do bem coletivo é o que diferencia um bom candidato de um futuro excelente servidor público.